Boa noite, pessoal, tudo bem? São 19h16, né, da noite, era horário de aula. Porém, por causa de problema de conexão, não consegui ministrar aula ao vivo. Para que vocês não fiquem em prejuízo, eu vou disponibilizar para vocês aqui na plataforma YouTube a aula para vocês acompanhar nessa correção, que é de suma importância para vocês, visto que muitos de vocês não conseguiram atingir o resultado esperado. Então eu gostaria que vocês acompanhassem a correção e fizessem um estudo mais aprofundado a partir dela para a prova. Então vocês vão precisar desse conteúdo para a prova e espero que essa correção possa ajudar vocês nisso, tá? Então vou apresentar aqui para vocês um problema que tem a função objetivo de maximização. Então a função objetivo é de maximização. Max de z é igual a 4x1 mais 6x2. A gente sabe que em pesquisa operacional a gente busca o valor máximo de determinado problema. Esse problema em específico, ele é um problema avulso, um problema aleatório, mais focado para que vocês entendam como que é a parte matemática dessa disciplina. Então, temos a nossa função objetivo e também as nossas restrições. As restrições estão assim dispostas. Então a primeira coisa, o primeiro passo que a gente tem que realizar para resolver esse exercício é identificar as restrições. Então temos as nossas restrições aqui já elencadas, né? A1, A2, A3 e as restrições de não negatividade. Depois que a gente identifica quais são as restrições do problema, para partir para a resolução, a gente tem que transformar essas inequações em equações. Porque percebam que por causa do sinal de menor ou igual, se trata de inequações. E a gente tem que converter elas em equações. E como que faz essa conversão? Substitui o termo de menor ou igual por o termo de igualdade, como está aqui. E a restrição de negatividade a gente não utiliza nesse momento. Então, as restrições de não negatividade não são utilizadas nesse momento. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar os pontos para as retas. Após extraídas as equações e as restrições, é preciso criar os pontos para as retas para o plano cartesiano, tendo em vista que a gente trabalha a análise gráfica dentro do plano cartesiano. Para criarmos as retas, que passarão pelo eixo x e pelo eixo y, né, o eixo das ordenadas e das abscissas, é preciso substituir um dos termos por zero e resolver a equação. Veja o seguinte exemplo. Então a gente vai pegar os termos x1 e x2 e na primeira etapa substituímos o primeiro termo por zero, na segunda etapa o segundo. Vejam como que vai ficar. Então a gente vai pegar a reta de número 1. Então a restrição de número 1 é a reta número 1, que é a primeira restrição que a gente tem no problema. 2x1 mais 6x2 igual a 24 é a restrição número 1, por consequência a reta número 1. Para cada reta existem dois pontos, então a gente sabe que para traçar uma reta no plano cartesiano precisa de dois pontos, um partindo do eixo x até o eixo y. Então o ponto A, o eixo x, a gente vai descobrir ele dessa forma. Pegamos a nossa restrição 1, 2x1 mais 6x2 igual a 24 e substituiremos o segundo termo por zero. Então toda vez que a gente substitui o segundo termo por zero, nós encontramos o ponto A que parte do eixo x. Então, o ponto que sai do eixo x é a substituição do segundo termo. Então, substituindo 6x2 por zero, temos 2x1 mais 0 igual a 24. Ficou muito fácil de resolver, equaçãozinha de primeiro grau. 2x1 igual a 24, x1 é igual a 24 dividido por 2, porque aqui o 2 está multiplicando x1. Então, ele vai passar para o segundo termo dividindo. Vai ficar 24 dividido por 2. x1, então, é igual a 12. Gravem aqui, tá? O nosso ponto A na reta número 1 é 12. Eu vou fazer de forma mais rápida, porque eu já tenho uma aula explicando. E aqui é mais mesmo para mostrar a correção para vocês e para que vocês acompanhem a correção e fortaleçam os conhecimentos de vocês.
Então, o ponto B vai ser a substituição do primeiro termo. Então, percebam aqui comigo que o ponto A, que parte de x, substitui-se o segundo termo por 0. Já o ponto B, que parte de y, a gente vai substituir o primeiro termo por 0 e fazer a conta. Então, 0 mais 6x2 é igual a 24. 6x2 é igual a 24. O 6, que está multiplicando, passa para a direita dividindo. Vai ficar x2 igual a 24 dividido por 6. Temos, então, o nosso ponto B da reta número 1, x2 igual a 4. O ponto A, partindo de x, x1 igual a 12. E o ponto B, que chega em y, x2 igual a 4. E vamos repetir o processo com as outras duas restrições. Lembrando que são 3 restrições. A restrição de número 1, a gente já encontrou quais são os pontos. Agora a gente parte para a restrição de número 2, que vai gerar, por consequência, a reta de número 2. Lembrando que a gente vai substituir para o ponto A, partindo do eixo y, o segundo termo. Eu vou ser mais rápido aqui para vocês, porque é termos de correção, então tem uma aula mais reforçada, caso vocês queiram assistir. Então a gente vai realizar aqui o cálculo. Menos 2x1 mais 0 é igual a 8. Menos 2x1 é igual a 8. O menos 2 vai passar para lá dividindo. Vai ficar x1 é igual a 8 menos 2. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ser menos 2 quando passar para o segundo termo. Temos um x1 negativo, então. Prestem atenção. Para a reta número 2, o x1 partindo de x é negativo, menos 4. E o ponto B, realizando aqui a substituição no primeiro termo, temos que 0 mais 4x2 é igual a 8. 4x2 é igual a 8. x2 é igual a 8 dividido por 4. x2 é igual a 2. Então, temos o ponto A e B, x e y, menos 4 e 2. A reta de número 3, mais uma vez, fazendo bem rápido, porque já foi explicado, é 2x1 mais 2x2 igual a 12. 2x1 mais 0, 12. 2x1 é igual a 12. x1 é igual a 12 dividido por 2. x1 igual a 6. Então, temos o nosso ponto A partindo de x na restrição de número 3, 6. Por consequência, o ponto B, substituindo aqui o primeiro termo, temos que 0 mais x2 é igual a 12. 2x2 é igual a 12. Repetindo aqui o processo da segunda, vejam que já ficou igual aqui. x2 é igual a 6. Então, temos dois pontos de mesmo valor, x1 e x2, valendo 6. Beleza, agora é a hora da gente traçar as retas no plano cartesiano. Percebam que cada restrição gera dois pontos, um partindo do eixo x e o outro partindo do eixo y. E como que vai ficar essas retas? Percebam aqui que o primeiro quadrante aqui são positivos, o segundo quadrante são negativos, o terceiro quadrante também são negativos e o quarto quadrante também são negativos. Percebam aqui, para a esquerda e para baixo tudo negativo. Vou apagar aqui para a gente dar sequência aqui em traçar as retas. Então, já está aqui disposto para vocês o nosso plano cartesiano. E agora a gente vai traçar essas retas. A reta de número 1, temos x igual a 12 e y igual a 4. Lembrando que o nosso ponto A deu 12 e o nosso ponto B deu 4. x1, o x, né? Nossa reta de número x. A gente vai marcar um pontinho aqui no número 4. Tá aqui o 4. E no y. Vai ser, na verdade, no y vai ser o 4, tá? No y vai ser o 4 e no x vai ser 12, tá? Corrigindo aqui. Então, vai ficar assim a nossa reta de número 1. A reta de número 2, partindo de x menos 4, então o eixo x está aqui embaixo, menos 4 está aqui, e y igual a 2. Vai ficar assim a nossa reta. Mas, professor, por que você estica a reta? Pessoal, em matemática a gente sabe que retas tendem ao infinito, tá? As retas tendem ao infinito. Então,
Uma vez traçada no plano cartesiano, em algum momento elas vão se cruzar. Percebam aqui que aqui é o cruzamento das retas. Por quê? Porque elas tendem ao infinito. Então aqui ela continua infinitamente, aqui ela vai continuar infinitamente, aqui também e aqui também. Então elas tendem ao infinito. Então se elas uma hora cruzam entre as outras, é por esse motivo. E temos então a reta de número 3, que x é igual a 6 e y é igual a 6. Vejam aqui comigo, traçado de x a y. Eu vou só apagar aqui mais uma vez a baguncinha, tá? Para que vocês tirem print aí ou percebam como que ficou disposta essas retas, para ficar bem organizado. Lembrando que as retas tendem ao infinito, por isso que elas acabam se cruzando aqui no plano cartesiano. E a gente vai entender por que é importante que elas se cruzem mais à frente. Então percebam comigo, assim ficou traçada as retas. Confiram no seu material aí o que vocês fizeram de diferente. E quem tiver feito alguma coisa errada já nessa etapa, vejam e corrijam. Agora a gente precisa encontrar a região viável no gráfico. Lembrando que essas retas são retas de restrições. Está acontecendo algum problema, seja ele de produção, por exemplo, e essas retas determinam quais são as restrições do problema em questão. Mas aí o que acontece? A gente está à procura do quê? Do valor máximo, né? Do ponto máximo de produção. E ele tem que estar em algum lugar aqui do plano cartesiano. Onde está esse ponto? Está aqui, ou aqui, ou aqui. A gente não sabe. A gente está à procura desse valor máximo. Mas primeiramente a gente tem que identificar qual que é a região viável. Porque depois que a gente identifica a região viável, as outras regiões não servem para o nosso cálculo. Porque não é possível que o valor máximo esteja nessas outras regiões. Então, para encontrar a região viável no gráfico, primeiramente temos, tira esse R aqui, temos que definir o espaço de soluções viáveis dentro do plano. Para isso, teremos que retomar as nossas inequações. Vejam que as inequações têm o sinal de menor ou igual. Essas são as nossas inequações que foram dadas com as restrições do nosso problema. Então, o próximo passo é selecionar um ponto qualquer no plano e testar com as inequações. Se o resultado for verdadeiro, a solução estará no espaço de soluções em que o ponto se encontra. Quando eu falo para vocês testarem, é escolher qualquer ponto, qualquer coordenada que esteja no gráfico que justifiquem se o espaço é viável ou não. Para iniciarmos o teste, lembrem que é um teste, esse valor número 1 aqui está sendo testado. Escolheremos o ponto 1 e 1, que chamaremos de R, que vai ser 1 e 1. Então, o ponto 1 no eixo X, ponto 1 no eixo Y, para que a gente faça um teste de região viável. Poderia ser qualquer outro ponto. Poderia ser, por exemplo, 10 e 10, 5 e 5. Mas eu escolhi o 1 e 1 por um motivo de facilidade, de ser um cálculo mais fácil e chegaremos no resultado mais fácil. Então, prestem atenção aqui comigo. Esse é o ponto 1 no eixo Y. E esse aqui é o ponto 1 no eixo X. Se vocês ligarem aqui, vocês percebem que aqui temos o ponto de resultado 1. Então, vamos supor, por exemplo, que o resultado seja igual a 1. Vamos supor que o nosso valor máximo para esse problema seja 1. A gente sabe que não é. Mas vamos supor que a nossa região, que o nosso ponto máximo seja 1. É uma suposição. Então, 1 e 1, sabemos que aqui é 1. Tranquilo. Para a reta número 1, temos que a primeira restrição da reta número 1 é 2x1 mais 6x2 menor ou igual a 24. A gente vai substituir esses termos, que seriam os pontos da reta, x1 e x2 por 1. Prestem atenção, então aqui está o ponto 1 e o ponto 1. Vai ficar que jeito, pessoal? x1 que vai valer 1, x2 que vai valer 1, vai ficar 2 vezes 1, mais 6 vezes 1 é menor ou igual a 24. Vai ficar 2 mais 6
menor ou igual a 24. 8 menor ou igual a 24. Agora eu te faço a pergunta. 8 é menor que 24? Sim. Então, quando fala menor ou igual, qualquer uma das duas serve. Então, se for menor é verdadeiro e se for igual é verdadeiro. No nosso caso, ele é menor. Então, 8 é menor que 24. Então, verdadeiro. Isso significa que essa região aqui das coordenadas 1 e 1, ela é verdadeira. Então, aqui, por exemplo, são resultados viáveis. A gente sabe que em pesquisa operacional o viável não serve, serve apenas o ótimo. Então, a gente tem que procurar o ótimo. Mas, por enquanto, a gente sabe que aqui temos uma região viável. Tá? Vou apagar aqui mais uma vez para vocês verem. Essa aqui é uma região viável. O que isso significa, professor? Região viável. Que quando a reta sai aqui do eixo Y e chega no eixo X, toda essa região aqui de espaço da reta é viável. Eu deixei até colorido de verde aí para que vocês entendam o que é viável. Então, qualquer ponto que exista aqui nessa região viável é uma solução viável. Não é negativa. Mas não é o ideal, porque a gente sabe que o ideal é o valor máximo. Seguindo aqui com a reta número 2, faremos o mesmo processo, escolheremos o ponto 1 e 1 e usaremos aí na equação para fazer o cálculo. Então, menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, igual a 8. Menos 2 mais 4, menor ou igual a 8. Ó, cuidado com isso, é menor ou igual. 2 é menor ou igual a 8. 2 é menor que 8. Então, é verdade isso aqui. 2 é menor que 8. Então, a nossa reta de número 2, já temos aqui a nossa região viável. Pá, região viável da reta de número 2. Mas, professor, a reta de número 2 também está no segundo quadrante. Por que essa região aqui não é viável? Lembra, pessoal, que nós temos a restrição de não negatividade. Então, esse quadrante aqui está eliminado, esse está eliminado e esse está eliminado automaticamente pela restrição de não negatividade. Então, lembrem-se que a gente só vai ter respostas no primeiro quadrante. Só aqui tem respostas. A reta de número 3, que foi traçada aqui do ponto 6 e 6, diz para mim que 2x1 mais 2x2 é menor ou igual a 12. Substituindo por 1, temos 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. 4 é menor ou igual a 12? É. Muito fácil, né? Então, a nossa região viável foi limitada mais uma vez. E limitada pela última vez, tendo em vista que a gente só tem 3 restrições, que gerou apenas 3 retas, e as restrições dessas 3 retas nos trouxeram a região viável que está na tela de vocês. Todo esse resto aqui, pessoal, é inviável. Qualquer ponto aqui, por exemplo, se fosse o ponto 7 e 7, vamos ligar aqui o ponto 7 e 7. O ponto 7 e 7 aqui é inviável. Por quê? Porque está fora do nosso ramo de soluções viáveis. Percebam aí, guardem essa informação. Agora vamos partir para encontrar o valor máximo. O lucro máximo geralmente se encontra em um vértice. O que é vértice, professor? Eu vou colocar aqui para vocês um zoom e vou mostrar para vocês o que é o vértice. O vértice, pessoal, é aqui onde as retas se encontram. Lembram que eu falei para vocês que as retas tendem ao infinito? Então, toda vez que uma reta encontra com a outra, ela gera um vértice. Então, temos aqui 2 vértices. Esses vértices são encontrados das retas dentro do plano. Então, já disse isso aqui para vocês, no momento em que as retas se cruzam dentro do plano cartesiano, elas formam vértices. Veja quais são os pontos vértices no exemplo. Então, temos aqui o cruzamento de uma reta e o cruzamento de outra reta. Temos 2 vértices. Vou dar mais um zoom aqui para vocês, para que vocês percebam aonde são os 2 vértices. Temos aqui dentro da região viável, mais uma vez,
Vocês percebam que ela cruza mais uma vez ali a azul com a laranja, porém está fora, né, do nossa região viável, por isso ela já foi automaticamente excluída. Temos então 2 pontos vértices. E que, por consequência, são duas possíveis resultados máximos, mas a gente vai descobrir qual desses dois pode ser ou não. O desafio é saber qual dos vértices representa o valor máximo, tendo em vista que cruzamento de retas temos 2. Para encontrar o vértice máximo, precisamos retomar nossa função objetivo. Então agora a gente tem que voltar lá na nossa função objetivo para determinar qual desses 2 vértices pertence o valor máximo. Então a nossa função objetivo, max de z, é 4x1 mais 6x2. O próximo passo é atribuir qualquer valor para o lucro máximo. Depois devemos testar no gráfico. Sugiro, né, uma sugestão, testar um valor que seja divisível por 4 e por 6, para facilitar a conta. Então, prestem atenção comigo. Você está dizendo aqui para mim que sabe mais ou menos qual que é o valor máximo e quer testar se esse valor máximo é de fato ou não. Então, a sugestão que seja divisível por 4 e por 6 tem em vista essa função objetivo. Por quê? Porque vocês têm que resolver um cálculo aqui, testando, para poder ver se vai dar tudo certo. Então, um número que seja divisível por 4 por 6. Vamos chutar um valor máximo. Eu vou chutar o número 24. Por quê? 24 é divisível por 4 e por 6, vai facilitar aqui a nossa conta. Semelhante à forma que encontramos os pontos com as restrições, faremos também com a função objetivo, para descobrir as coordenadas do valor a ser testado. Substituindo os termos por 0, observe. Então, temos aqui, né, nosso chute, a gente vai chutar aqui, né, uma hipótese que o valor máximo seja 24, usando aqui a nossa função objetivo. Então, determinaremos um ponto A, que é 4x1 mais 0, igual a 24. Lembrem-se que ponto A é partindo do eixo x, que é o eixo das ordenadas, aquele em horizontal. 4x1 é igual a 24, x1 é igual a 24, dividido por 4. Está no primeiro termo multiplicando, passa para o segundo termo dividindo. Então, temos o nosso primeiro ponto, x1 igual a 6. Então, a coordenada do eixo x para o resultado 24 é 6. E por consequência, vamos realizar substituindo aqui o primeiro termo. Lembrando que o ponto A substitui-se o segundo termo, o ponto B o primeiro termo. Então, o primeiro termo, 4x1, vai ser 0, mais 6x2 igual a 24. 6x2 é igual a 24, x2 é igual a 24 dividido por 6, x2 é igual a 4. Então, como eu disse para vocês, utilizando um valor que seja divisível por 4 por 6, encontramos para o eixo x a coordenada 6 e para o eixo y a coordenada 4. Isso aqui vai ficar bem fácil da gente exemplificar no nosso plano cartesiano. O próximo passo é testar o valor máximo 24 no gráfico, fazendo uma reta ligando os 2 pontos encontrados para os eixos. Então, temos aqui mais uma vez o nosso plano cartesiano já identificado a região viável. A gente vai fazer a nossa nova reta, que é a reta de lucro, né, de valor máximo 24. Lembrando que estamos fazendo a maximização. Maximização, legal. O próximo passo é testar o valor no gráfico, fazendo uma reta ligando os 2 pontos encontrados nos eixos. Coordenada da reta teste para o valor máximo 24, lembrando, tá? Que o valor máximo 24 está em o valor máximo desse problema está em um desses 2 vértices, mas a gente não sabe qual é. Eu estou chutando um número 24 para a gente ver mais ou menos como que se comporta essa reta de lucro. Então, para x, né, para o eixo x temos 6 e para o eixo y temos 4. Vejam como que vai ser traçada a reta de lucro número 24. A reta de número 24 fica disposta dessa maneira. Percebam comigo aqui a angulação da reta, a forma como que ela ficou angulada. Percebam aqui comigo que passando pela região viável ainda sobrou um espaço aqui que ainda pode ser explorado.
Então, é o nosso lucro máximo? Não é. A gente sabe que qualquer ponto aqui dentro é maior que 24 e, por consequência, é um lucro máximo. Maior que 24, aliás. Então, as retas de lucro são sempre retas paralelas na direção do lucro máximo. Percebam comigo. Retas paralelas na direção do lucro máximo. Para qualquer valor acima de lucro 24, ela se movimentará paralelamente no caminho do vértice máximo. Observe que a simulação de aumento do valor máximo passa por um dos vértices. Agora vejam comigo. Eu chutei, por exemplo, que qualquer valor acima de 24, percebam que comigo a forma que essa retinha amarela, que está piscando aqui, a forma que ela foi inserida, um valor acima de 24, um valor aleatório, tá? A gente não sabe qual que é. Percebam aqui comigo que a angulação é a mesma. Ela vai passar à frente, à direita, né? No sentido ali dos vértices. Mas percebam aqui comigo, eu vou dar zoom para que vocês vejam. Deixa eu só dar um zoom aqui. Percebam que ela passou em cima desse vértice aqui do cruzamento da reta verde com a azul. Mas não vai dar para ver muito bem por causa da forma que foi feito aqui o slide. Percebam que ela passou em cima desse primeiro vértice e ainda tem um espaço entre o outro vértice. Ou seja, ainda tem região viável ali. Então, suponhamos que esse valor nosso aqui seja 28. Ainda cabe um 29 ali, por exemplo. Então, percebam comigo que o vértice que a gente tem que encontrar é esse daqui. Vai ficar melhor exposto para vocês no próximo slide. Vejam aqui, por exemplo, que esse vértice que ela passou em cima não é nosso valor máximo, porque tem mais espaço. E um espaço pequeno, porém, é maior. O valor simulado mostra que mesmo a reta passando por cima desse vértice, por cima de qual vértice, professor? Desse vértice que eu destaquei aqui. Percebam comigo, a bolinha vermelha passou por cima desse vértice. Mesmo passando por cima desse vértice, ainda é possível se obter um lucro maior mantendo a angulação e atingindo o vértice mais à direita. Vértice máximo. Então aqui eu destaquei um balãozinho aqui para vocês, para que vocês vejam qual é o vértice máximo. Tá? Esse é o nosso vértice máximo. Depois de encontrado o vértice máximo no nosso plano, é possível encontrar o valor máximo, pois conseguimos definir quais foram as retas de restrições que se cruzam e formam o vértice máximo. Então, mais uma vez, como toda reta tende ao infinito, em algum momento ela se cruzou, esse cruzamento mostra quais são as retas de restrição que vão nos dar o nosso valor máximo. Então, quais retas foram? Foi a reta número 1 e a reta número 3. Então, a reta de número 1 e a reta de número 3 formaram o vértice do nosso valor máximo. Reta de número 1 e reta de número 3. Nesse momento, devemos retomar as equações que definimos para a reta 1 e para a reta 3. A partir delas, vamos encontrar as coordenadas do valor máximo. Então, a nossa equação, tá, que a gente conseguiu da reta número 1 é 2x1 mais 6x2 igual a 24. Lembrando que essa equação foi substituída lá no começo, lembram? Que eram inequações e a gente transformou em equação. E a reta de número 3, 2x1 mais 2x2 igual a 12. O próximo passo é fazermos um sistema. Todo mundo conhece, né, sistema em matemática, a gente fez muito sistema no segundo grau, lá com as professoras do ensino médio. E o sistema nada mais, nada menos do que fazer a soma de equações. Então, a gente vai somar esses dois valores aqui. Somar essas duas equações. O primeiro passo no sistema é multiplicar um dos termos por menos 1. Eu vou multiplicar por menos 1 esse termo de cima aqui, o termo superior, que está destacado em vermelho. Lembrem aqui comigo que é 2x1 mais 6x2 igual a 24, e eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicado por menos 1 vai ficar dessa forma. Menos 2x1, menos 6x2, menos 24. Lembrem que aqui já foi multiplicado por menos 1. Agora, depois de feita essa multiplicação por menos 1, a gente já pode somar.
essas duas equações. Então, quanto que vai ficar menos 2x1 mais 2x1? Porque quando não tem o sinal, a gente sabe que é positivo. Então, menos 2x1 mais 2x1 a gente pode cortar. Cortou, ficou 0. Menos 6x2 mais 2x2 dá menos 4x2, porque temos 6 negativos e 2 positivos. Fazendo a regrinha de matemática, menos e mais é menos. Então, menos 6 mais 2 é menos 4. Menos 4x2 igual a menos 12, porque temos aqui um 12 positivo e menos 24. Menos e mais é menos. Menos 24 mais 12 é menos 12. Menos 4x2 é igual a menos 12. Agora, aquela regrinha básica, balela, né? Tá na esquerda, passa para a direita dividindo. Menos 12 dividido por menos 4. x2 é igual a 3. Aí que tá o pega. Menos e menos, pessoal, é mais. Então, menos e menos é mais. Percebam aqui comigo que menos 12 dividido para menos 4 dá um valor positivo. Então, após a gente fazer o sistema para descobrir o x2, a gente encontra 3 positivo. Então, o nosso x2, tá? A gente resolve todo esse sistema para descobrir o x2 é igual a 3. O valor de x2 é 3. O próximo passo é encontrar o valor de x1. A gente encontrou o valor de x2, agora o próximo passo é encontrar o valor de x1. Para isso, basta utilizar qualquer das duas equações que a gente utilizou lá no sistema e fazer a substituição do valor já encontrado. Então, a gente descobriu uma incógnita, agora basta descobrir a outra. Então, vejamos. Vamos encontrar o x1. Pegamos aqui, né, aquela reta de cima, eu achei aquela restrição da parte superior do sistema, e vamos substituir aqui o x2 pelo valor que a gente já encontrou. Então, vai ficar 2x1 mais 6 vezes 3 igual a 24. 2x1 mais 18, porque 3 vezes 6 é 18, é igual a 24. 2x1 é igual a 24. Aqui, tá? Somando, vai passar para o segundo termo subtraindo. Então, mais 18 passa para cá, menos 18. Prestem atenção, 2x1 é igual a 24 menos 18. 2x1 é igual a 6. 24 menos 18 é igual a 6. x1 é igual a 6 dividido por 2. Tá multiplicando, passa para cá dividindo. Temos então que x1 também é igual a 3. Então, a gente encontrou aqui quais são as coordenadas do lucro máximo lá no nosso plano cartesiano. x2 igual a 3, x1 igual a 3. Pronto, encontramos aqui o valor de x1. A partir daqui, conseguimos encontrar as coordenadas do ponto vértice que representa o valor máximo. Então, x1 é igual a 3 para o eixo x, tá? No eixo x. E x2 é igual a 3 para o eixo y. No entanto, qual o meu lucro nesse ponto? A gente entendeu qual que são as coordenadas. Se vocês já conseguem, por exemplo, traçar a reta lá no plano cartesiano, e vocês vão perceber que depois de traçada a reta, ela vai passar em cima daquele segundo vértice. Mas e que valor que é esse? Então, para encontrarmos o valor do lucro máximo, retomaremos mais uma vez a nossa função objetivo, a qual seja max de z, 4x1 mais 6x2. Agora, muito simples, a gente já encontrou o valor de x1 e x2, basta substituir os valores encontrados, que são respectivamente 3 e 3. x1, 3, x2, 3. Substituir onde? Na nossa função objetivo. Então, mais uma vez aqui, a nossa max de z é igual a 4x1 mais 6x2. Max de z é igual a 4 vezes 3 mais 6 vezes 3. Max de z é igual a 12 mais 18. Max de z é igual a 30. Esse aqui é o nosso valor máximo. 30. Então, você que fez a sua atividade e encontrou o valor 30, parabéns. Você assistiu a aula que o professor ministrou, prestou atenção em todos os detalhes e acertou. E você que não acertou, talvez se passou despercebido por alguma questão de matemática. Então, revisem a aula, revisem aqui a correção para que vocês não errem na hora da prova. Desvendando o problema. Olha só para você ver.
Passadas todas essas etapas, percebemos que o valor máximo do problema em questão é 30. Veja que no gráfico esse valor representa as coordenadas 3 no eixo x e 3 no eixo y. Veja aqui como que ficou disposto. Então, pessoal, pensem aqui comigo. Eu vou desenhar uma reta aqui super reta, né? Então, temos aqui as coordenadas 3 para o eixo x e 3 para o eixo y. Se vocês, por exemplo, traçarem uma reta imaginária aqui, ó, percebam aqui comigo, onde ela vai passar, né? Essa aqui é o nosso valor máximo. Onde se encontra o nosso valor máximo? No nosso segundo quadrante e no nosso segundo vértice. Eu vou dar mais um zoom aqui para que vocês percebam facilmente aqui como que ficou o nosso valor máximo. Então, o nosso valor máximo, ou lucro máximo, é 30 e está posicionado no segundo vértice, nas coordenadas 3 e 3. Pessoal, é isso. Essa é a nossa correção do exercício. Eu gostaria de pedir para vocês que revejam a aula, revejam o exercício. E na próxima aula eu vou aplicar mais um exercício para vocês estudarem para antes da prova. E no mais, eu gostaria que vocês assistissem com cuidado, tomassem os devidos cuidados e se surgirem dúvidas, procurem o professor. Boa noite e obrigado.